Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem. Seja muito bem-vindo ao programa novo. Meu nome é Luciano Souza, eu sou analista de investimentos, professor particular e operador de ações e opções de ações. Espero que você esteja muito bem. Convido você a pausar o vídeo, vai lá, pega um café. Não sei a hora que você está assistindo isso, mas enfim, eu tomo café o dia inteiro. Mas pega lá um café que esse vídeo vai ser longo, vai ser uma aula. Vou olhar os gráficos com muita atenção, entendendo o que nós temos aí pela frente nos gráficos, tá? Estamos em um período que, olha, eu olho o gráfico de que eu tinha 15 anos de idade. Então, opero profissionalmente desde 2017. Desde 2017 eu estou aqui o dia inteiro, é isso aqui que eu faço na minha vida. E sem dúvidas, esse mês de março, acho que é coisa de março, né? Eu lembro de março de 2020 que eu falava, nossa, tá sendo o mês mais difícil da vida de operar. Bom, os marços sempre surpreendem, né? E agora, novamente, março está sendo um mês muito difícil. E esse em particular está sendo muito mais difícil do que pandemia, do que Joesley Day, do que outras épocas de mercado, não necessariamente em março. Mas por quê? Porque a gente está vendo um mercado que está muito sensível, muito volátil. Sai qualquer notícia, o mercado dispara ou afunda. E o que a gente viu acontecer ontem no aftermarket, eu nunca vi acontecer aquilo. Nunca. Eu vou mostrar para vocês aqui, até aqui na tela, ó, SP500 ontem no aftermarket, perceba, das 15h35. Isso aqui todo mundo entendeu como movimento normal de corrida dos vendidos, né? A galera estava vendida durante o dia, recompra no final do dia. Pois é, daqui em diante, o mercado foi subir da mínima do dia uns 70%, cara. 1,70%. Eu nunca tinha visto isso no aftermarket, nunca. E foi baseado em notícia relacionada à guerra, coisa e tal. Então realmente tem sido uma época muito complexa de se operar, mas vamos ver o que, que os gráficos nos dizem, né? E o que, que a gente pode aprender com isso daqui, tá? Então, vamos lá. Espero que você aproveite o vídeo. A CWI, pessoal, ETF do mundo, né? A CWI tem um pivô de baixa no gráfico diário, cumpriu o objetivo, média de 200 períodos. Esperado uma correção, sim, mas não tem sinal disso por enquanto. O que nós temos aqui em âmbito de gráfico semanal é essa região de demanda, né, que a gente pode pegar daqui de trás, ó. Tudo isso daqui é uma região de demanda. E aí o mercado pode usar ela como um alívio, pelo menos de curto prazo. Caso o mercado resolva fazer uma correção, o que, que a gente pode olhar aqui nesse gráfico diário? Esse canal de baixa, tá? Então, se o mercado resolve corrigir, não seria nenhum absurdo vir na parte alta do canal. Ah, mas e aí na parte alta do canal? Aí é uma coisa de cada vez. Não adianta de agora tentar achar que o mercado vai romper esse canal e vai inverter a tendência. Não, não é assim que a análise técnica funciona, a gente tem que seguir as pernadas do mercado. No momento, nós temos o mercado batendo uma primeira região de alvo. Se entrar reação aqui, por estarmos em uma região de demanda de gráfico semanal, a gente pode voltar na parte alta do canal. Se romper a parte alta do canal, aí é uma coisa de cada vez, tá? Emerging Markets. Se pegarmos esse movimento desde abril do ano passado, topo, fundo. O mercado praticamente chega na primeira retração. E nós temos aqui uma região de demanda. Ó, toda essa região aqui é uma região de demanda de gráfico semanal. Estamos lá, né? Estamos lá. Frente ao movimento que os Estados Unidos fez e o mundo fez, a gente está bem, tá? Temos aqui um emergente bem. E isso fala muito sobre performance relativa, né? Significa que se o mercado alivia,
a gente pode ver esse Emerging Markets dar uma bela andada. E aí a gente pode colocar aqui, ó, um topo, um fundo, temos esse cara em região de 111 em gráfico diário. Então, se falha por aqui, a gente tem potencial de voltar lá nas retrações em 60, 61, 62 dólares. Então, esse gráfico aqui está bem interessante e tivemos um volume bem forte, tá? Nessa região. Percebe que o preço tem uma divergência aqui, ó, porque o preço faz um fundo mais baixo, mas o OBV faz um fundo mais alto. Isso aqui é uma divergência altista, tá? Em gráfico semanal, deu uma bela aliviada no IFR, que estava lá no talo da sobrecompra e deu uma bela aliviada, voltou agora para os 50. Está numa região de demanda semanal. Então, é uma região propícia a entrar uma reação compradora. E nós já temos componentes gráficos aqui para isso, que é uma divergência no preço em relação ao OBV, uma região de demanda de gráfico semanal, uma primeira retração de FIBO, uma falha de fundo em gráfico diário. Tá? Então, bastante atenção nesse movimento essa semana. Emerging Markets ex-China, mesma coisa, né? Não tem muito o que ser repetitivo aqui. Aqui no semanal ainda tem um espaço muito longo até o 38,2. Então você vê que se a gente tira a China dessa brincadeira, os emergentes estão ainda mais fortes. E se a gente traça o mesmo movimento aqui em gráfico diário, está a mesma coisa, ó, falha de fundo, coisa e tal. E também tem aqui, não, aqui não tem divergência, tá? Ó, esse fundo em relação a esse, o OBV já tinha rompido, então aqui não tem divergência. O que nós temos aqui é uma região de 111, tá? E uma média móvel de 200 períodos, de 20 períodos em gráfico semanal. Então, se tem local para entrar reação, é aqui. Latam, mesma coisa, tá? Aqui nós tivemos um primeiro movimento. Se a gente traça esse movimento recente aqui, ó, também estamos no 111 desse movimento. Estamos na média de 20 de gráfico semanal. Tem local para entrar uma reação, é aí. E se confirmar o pivô, aí é outra história, porque aí a gente vai mirar lá para o 1400, que aí seria a aproximação dessa média de 50 aqui no gráfico semanal. Beleza? EWZ. EWZ fez aquele movimento, né, rompe a região de demanda, que virou oferta, não conseguiu movimentar-se, e aqui tivemos já uma divergência de fundo, ó, fundos mais baixos, mas o OBV está fazendo fundos mais altos, então tem uma claríssima divergência aqui. E se traçarmos esse movimento inteiro, topo até este fundo aqui, ó, topo, fundo, topo, aqui chegou a confirmar o pivô, tá? Chegou a confirmar o pivô. No gráfico semanal está mirando média de 20, tem espaço ainda para correção. Então, o EWZ tem espaço ainda para correção. Mas aí tem um ponto que a gente vai falar do Ibov já já, tá? Tem um ponto interessante do Ibovespa nisso daqui. Beleza? Então, SP500. SP500, deixa eu apagar umas coisas aqui. Tá lá. Beleza. Então, estamos numa correção desse movimento recente. Tocamos na média móvel de 50 períodos em gráfico semanal. Eu vou fazer até diferente, pessoal. Ao invés de analisar o SP500 futuro, eu vou analisar o ETF mais negociado do mundo, que é onde eu opero, que é onde a gente consegue ver um movimento mais claro, que é o SPY, tá? Então eu vou colocar ele aqui, ao invés de olhar o SP500 puro, eu vou olhar o SPY, tá? Inclusive eu vou fazer os estudos aqui do zero. Pronto. Então vamos lá. O que nós temos aqui no SPY? Vamos começar aqui desse gráfico semanal. Viemos de um forte movimento de alta, né? Lá de trás, ó. Fundo, topo. Esse movimento ele continua válido, tá? Ele continua válido e mirando 730, beleza? Continua sendo o alvo para frente.
Se pegarmos esse movimento recente e traçarmos fundo, topo, ó, poderia vir até o 610? Poderia, que seria a região de topo anterior. Então a gente tem um cluster aqui importante no SPY, nessa região aqui do 610, tá? E aí só para facilitar a conta, basicamente o SP500, que aí seria o SPX, né? Se você pega o SPX, ó, 6.506,48 e divide pelo SPY 6,48,57, tem basicamente 10 vezes de diferença. Então a região do 610 do SPY seria o 6.100 do SPX, sacou? Então essa conta que tem que ser feita, tá? Então para baixo teria essa região como demanda principal. E aí se a gente aproxima um pouco mais aqui esse gráfico semanal, nós já estamos em uma região de demanda, que é toda essa região aqui, ó. A gente pega essa região que o mercado trabalhou aqui, ó. Isso tudo é uma região de demanda, tá? Assim como lá em cima, tivemos uma região de oferta. Tá ali, ó. Tudo isso dali foi uma região de oferta. E aí o mercado está em cima de uma região de demanda de gráfico semanal, tem uma média móvel de 50 períodos, o volume foi bem alto, tá? O volume essa semana foi tão alto quanto o da semana de 17 de novembro, que marcou fundo no mercado, né? E aí só foi parar lá no topo histórico. Então estamos com um volume bem alto nesse gráfico semanal e estamos em uma região de demanda, né? Olhando agora pela ótica do gráfico diário, no gráfico diário nós tivemos aqui uma região que servia como oferta, na verdade demanda, né? Que agora sim é oferta. Toda essa região aqui, e aí o mercado pegou e rompeu para baixo. Então tá aqui, ó. Tudo isso aqui era uma região de oferta, tá? E aí o mercado, agora é oferta, né? E aí rompeu para baixo. E quando ele rompe isso aqui, a gente tem uma lateralização, correto? Aí você traça o alvo dessa lateralização, ó. Topo, fundo. Tá aqui. O mercado ele cumpre o alvo dessa lateralização, que é 100% dela. Então nós temos aqui uma região. Deixa eu só ajustar isso aqui, porque senão fica uma região muito extensa. Pronto, se ficou legal. Então nós temos aqui uma região que cumpriu o alvo de 100% daquela lateralização, tá? E aí, lembra que lá em cima o OBV já cantava esse movimento, né? Percebe? O mercado ele renova topo, o OBV acompanhou. Aí o mercado vem e faz fundo. Olha o OBV aqui, ó. Nesse momento, o mercado ele volta para testar topo, mas o OBV não acompanha. Isso aqui foi um advanced breakdown. E aqui o OBV deu cara de que a gente iria iniciar um movimento de correção. Aí o mercado começa a montar topos e fundos descendentes, o resto é história, né? Que foi exatamente isso que aconteceu. E aí se a gente aproxima um pouco mais aqui, nós temos um canal de baixa nesse mercado. Tá aqui, ó. Isso aqui é um canal de baixa, tá? E o mercado está trabalhando dentro desse canal e agora está na parte baixa desse canal. Então vejam os componentes que nós temos aqui. Uma região de demanda semanal, mais média de 50 semanal, mais um alvo de 100% da lateralização diário, mais uma parte baixa de canal, mais um volume no gráfico diário. Esse volume foi praticamente o equivalente ao de 20 de novembro, que foi quando o mercado marcou fundo, né? E só foi parar lá no topo histórico, que inclusive renovou o topo histórico. Então a gente tem muitos componentes aqui para acreditar que o mercado conseguiu passar um recado para os políticos e a gente pode ter um arrefecimento aí nos eventos recentes de guerra e coisa e tal. Isso quer dizer que o mercado vai buscar topo histórico? Não, calma lá.
A gente tem que ir analisando as coisas uma vez, uma, uma coisa de cada vez. Temos muitos componentes aqui para acreditar que podemos ter um fundo de curto prazo. Mas para tal, o mercado tem que falar, né? Poderia ser um fundo ontem na média de 200, antes de ontem, na verdade? Poderia, não foi. Então é o que eu sempre falo no meu grupo fechado, falo no Twitter. A gente tem que esperar um dia de cada vez e tem que esperar o mercado falar. Lá em cima, quando o mercado deu essa primeira puxada aqui e o OBV deu esse Advanced Breakdown, eu já falava de venda nas P500. Já falava de venda. Por quê? Porque o gráfico estava me falando isso. E eu não vou brigar contra o gráfico. E não é uma análise que eu estou fazendo agora. Para quem me acompanha aqui há muitos anos, lembra que essa mesma análise eu usei lá em janeiro de 2020, antes da pandemia estourar. Né? Então, a análise de gráfico ela é muito interessante porque o preço desconta tudo. Né? Se o preço desconta tudo, isso vai refletir no preço, naturalmente, e os indicadores, que aí o que eu confio para esse tipo de análise é o OBV. Tá? Então, ficar muito atento aos movimentos dessa semana. O gráfico diário do SPY aqui, ele não está considerando o aftermarket, eu não deixo essa configuração ligada. Mas, como eu mostrei aqui para vocês, nós tivemos essa puxada bizarra aqui no mercado. Tá? Bizarra. E isso aqui tem espaço, muito espaço para cima. Tá? Muito espaço. E é exatamente isso que a gente está vendo aqui no gráfico diário. Então, muita atenção à abertura do mercado domingo à noite, que podemos ter surpresas, tá? Podemos ter surpresas. E aí é muito interessante esse negócio, né? Ah, Luciano, mas as notícias elas estão fazendo gráfico. Estão mesmo. E isso tem sido um desafio enorme para se operar. Só que aí o que eu quero que você entenda é o seguinte: o cara que sabe da notícia, o inside trading, ele vai se posicionar. Esse posicionamento vai ser refletido no gráfico. Por isso que a notícia, ela, quando ela sai, ela já sai atrasada. Lógico, pode ter sim um impacto no mercado, mas no geral, porque nem toda notícia tem side, no geral, o gráfico vai passar um recado. Né? A gente viu essa super distribuição no mercado lá em cima de topo histórico, entre os 680 e 695, e o resto foi história. Né? E aí vimos o mercado fazer esse movimento. Beleza? Muito bem. Como eu já falei muito aqui do SP500, inclusive eu dou uma atenção nisso aqui porque eu opero SP500, né? Eu opero opções do SPY todo santo dia, então dei uma atenção maior nisso daqui, mas não tem necessidade de ser redundante em falar do SP500 aqui, o futuro, Nasdaq, futuro. E aqui, só um ponto interessante aqui é a convergência dos índices, tá? Se eu olho para o SP500, ele está testando mínima de novembro, média de 50. Se eu olho para a Nasdaq, ele está testando mínima de novembro e média de 50. Se eu olho para o Dow Jones, ele está testando mínima de novembro e média de 50. Se eu olho para o 2000, ele não está testando mínima de novembro. Então a gente não tem aqui um mercado com um amplo movimento direcional. Todo mundo está caindo nas 4 semanas. Ponto. O que eu quero que você entenda aqui são as regiões que o mercado trabalha. Tá? Legal. E o SPX à vista, não vou ser redundante aqui, mesmo esquema, né? Tá numa zona de demanda semanal, média de 50, coisa e tal. Tudo isso que eu já expliquei bastante ali no SPY. T10. Cara, T10 rompeu uma região de resistência de gráfico semanal muito importante. Última vez que nós trabalhamos a um fechamento acima de 4.300, né? A gente está falando ali de julho de 2025, então foi um momento de bastante estresse. E bom, tecnicamente falando, temos um pivô de alta ativo nesse gráfico diário aqui, mirando 4,50, tá? E aí por isso que eu chamei a atenção que não dá ainda para falar, nossa, o mercado agora vai buscar topo histórico e tal. Não, calma. A gente tem que esperar o mercado falar e eu só acredito num movimento de topo histórico agora se o mercado fizer topo e fundo ascendente no gráfico diário.
Então a primeira coisa que o mercado teria que fazer no SPY ali é vencer o topo anterior, ou faz uma esticada, monta um topo, faz uma correção, monta um fundo mais alto do que o atual, faz um topo mais alto, montando assim uma progressão de topo e fundo ascendente. Por quê? Essa taxa de juros e a taxa de juros do mundo inteiro, colocar elas aqui, ó, juros, ó, tá vendo que tá todo mundo em alta aqui? Por quê? Porque, cara, petróleo a 110, ele não é um problema regional, ele é um problema global. Isso traz inflação no mundo inteiro. Há um mês atrás se discutia quantos cortes de juros se iria ter na Europa. Agora já está se discutindo quantos vão ter de alta, né? Então, e isso é uma coisa questão macro, tá? Se juros sobe, não tem como a bolsa subir. Não tem como a bolsa subir. E agora a gente está tendo um choque de oferta no petróleo muito grande por conta desse conflito lá, nessa guerra no Oriente Médio, Hormuz fechado, e isso está tirando 20 milhões por dia de barril de petróleo do mercado. Então, é um choque de oferta muito grande. E isso está puxando as taxas de juro, o treasury dos yields para cima. E aí, cara, é difícil a gente ver o mercado performar bem com o yield fazendo esse movimento todo. Tá? Então, não sei o que vem pela frente, mas por hora, SP500 pode fazer um fundo recente? Pode. Esse fundo vai se tornar um fundo que lá daqui a 2, 3 anos a gente vai olhar e falar, nossa, lá foi a compra de ouro para o mercado que ia buscar topo histórico? Pode, pode. Né? E aí é muito sobre a estratégia. Se você está com uma estratégia de longo prazo, eu acredito que sim, tem bons ativos em momento interessante de compra. Inclusive, ontem no grupo fechado eu compartilhei que eu comprei alguns ativos aqui no Brasil para uma carteira mais longa, porque eu acredito que estava num ponto interessante, olhando em gráfico semanal. Tá? E agora, para curto prazo, aí a história é bem diferente. A história é bem diferente, tem que ter calma e paciência nesse tipo de análise. Tá? Outro cara que chama atenção é o DX. DX na quinta-feira tomou-lhe uma enfiada. Temos uma falha de topo ali no DX. O ABV já cantava esse movimento, né? Porque o DX ele vai lá testar uma região de topo. O ABV não acompanhou esse movimento. E agora estamos aqui testando uma região de demanda de novo. Então o que, que eu vejo aqui, pessoal? Para cima, se romper a faixa ali dos 100, a gente tem um problema sério, tá? Porque essa faixa dos 100 ela é uma região de oferta de gráfico semanal, cara. Estamos falando ali de uma região super importante, super importante. Né? Tá aqui, ó. Essa é uma região muito, muito importante, tá? Deixa eu tirar isso daqui. Então isso é uma região de oferta muito importante de âmbito semanal. Se passar dessa região, a gente tem espaço para estressar e estressar muito. Mas até passar, aí a gente tem que ter calma e paciência, tá? Então, tecnicamente falando, o que, que nós temos aqui? Uma LTA por baixo, uma média de 20, que se forem perdidas, abre caminho ali para média de 100, média de 200, média de 50, tá? O VIX. O VIX segue fazendo aquele topo e fundo ascendente no gráfico diário, porém, contudo, entretanto, todavia, mesmo com todo esse estresse que teve nos mercados, o VIX não passou dos 29,30. Isso é uma coisa que muito chama atenção, tá? Porque se nós olharmos lá em novembro, que foi a última porradaria do mercado, o mercado ticou nessa região que está agora e depois voltou. Anterior a isso, lá em outubro, também. Quando que o mercado estressou para valer? Lá em abril, março, abril de 2025. Então o que, que esse gráfico aqui nos fala? E aí o VIX você tem que olhar por banda, né? O VIX nos fala que nós estamos em região que é de suporte para o SP500. Lembrar que o VIX nada mais é do que a volatilidade implícita das opções de venda do SP500. Ah, Luciano, mas pode ser que o mercado está pensando em uma persistência de tendência de baixa, então naturalmente a volatilidade implícita cai. Verdade, é um bom ponto. Levantei isso ontem nos grupos de discussão de mercado. Então isso é um ponto importante também.
Mas o que me chama atenção nesse gráfico diário do VIX é que, mesmo com essa enfiada absurda que o mercado teve ontem, o VIX não conseguiu nem fechar para cima dos 28 ali, 27, 28, né? Então é algo que me chama atenção. Eu não quero que você pense aqui que eu estou passando um falso otimismo. Não, estou analisando aqui o gráfico com toda a minha capacidade técnica e imparcialidade. Se esse VIX vence a região dos 28, ele só vai parar de novo lá no topo anterior. Ponto é, nós estamos em uma banda muito importante para VIX. Tá? DBC. DBC segue muito forte, esticadaço. Só que o OBV não está acompanhando essa subida. Olho no lance. Podemos ter um topo logo nesse DBC. E aí abre um espaço para vir buscar médias no gráfico diário. Minério de ferro está numa região de oferta de gráfico semanal, volume bem expressivo essas últimas semanas. O mercado fez uma voltada em V absurda. E, cara, isso aqui está mirando 110, 114. Mas tem que vencer essa zona de oferta que está trabalhando agora. Tá? Tem que vencer essa região. O OBV ainda não deu dica desse movimento, do jeito que deu lá embaixo. Ó, lembra que quando ele começou a romper ali, o negócio correu. Não é o ponto agora, nós não estamos tendo nenhum indício aqui de rompimento. Então, esperar. Se perder essa média de 9, mira a média de 20. Se romper essa região de 109, para lá nos 110,5 com espaço para ir a 115. E o petróleo? Bom, o petróleo ele foi tomar uma enfiada ontem depois que o mercado já tinha fechado, tá? Então ele fecha para cima do 103,225. E aí o que nós temos aqui nesse petróleo? O ABV já tinha ido, a gente já tinha falado a respeito disso, então não tem nenhuma divergência aqui nesse movimento. O que nós temos é uma região muito importante nesse 113, que é uma região lá de oferta de gráfico semanal, pegando os topos lá de 2022, coisa e tal. Uma correção desse movimento inteiro já aconteceu, né? Que foi aquela enfiada que o mercado tomou de 114 para 79 o barril. Aí o mercado volta, né? Afinal tem um choque de oferta acontecendo. E esse petróleo aqui ele precisa perder a média de 9 no gráfico diário em fechamento. Caso isto ocorra, aí sim, nós temos um cenário de correção à frente. Tá? Por enquanto, continua com espaço para romper topo. E aí linka muito com aquelas taxas de juros ali, os treasuries dos títulos. Né? Por quê? Se o petróleo continua alto, a inflação continua alta, e aí, cara, é prêmio de risco na curva. Entendeu? Então faz sentido isso estar acontecendo. Assim como faz sentido a enfiada que os metais tomaram essa semana. Inclusive, o ouro ele fecha abaixo da média móvel de 20 períodos em gráfico semanal pela primeira vez em uma cacetada de tempo, cara. Última vez que isso aconteceu foi em 2023. Então é algo importante, tá? É algo importante, fechou abaixo de uma zona de demanda de gráfico semanal. E aí a gente só vai ter agora próxima zona de demanda de gráfico semanal lá embaixo, tá? Opa, aqui. Ó, essa é a próxima região de demanda do ouro. E aí, se perder isso daqui, a gente pode ver uma correção mais significativa nos metais, tá? Gráfico diário tem um pivôzão de baixa, perdeu média de 100 para baixo, mira alvo de 161 no 4,300. E aí eu chamo a atenção que o OBV já veio e veio com muita violência, tá? Veio com muita violência o OBV do ouro. Esse volume nesses últimos dias foi bem expressivo, tá? Bem expressivo. E para baixo dessa região de demanda, como falei, 4,300. A prata está numa região de demanda, tá? Também fechou mal a semana, abaixo da média de 20, não perde a média de 20 em fechamento desde 2025, março de 2025. Pode ser que faça a mesma coisa que fez lá em 2025, que fechou feio e depois voltou tudo? Pode, lógico que pode.
E aí por isso que a gente tem que esperar o mercado acontecer. Quem está vendido em prata está em região de alvo. Agora é esperar o que o mercado vai fazer aqui. Mas um ponto nós já temos: Advanced Breakdown. O OBV já rompeu um fundo importante ali da prata, tá? Então, se esse cara continuar a brincadeira, não é nenhum absurdo buscar 59,50, média de 200 no gráfico diário, quiçá 48, beleza? EFA. Deixa eu tomar uma água aqui, pessoal. E aí, tá gostando do vídeo? Espero que sim. Deixa o like aí se você gostar do vídeo. Se não gostar também pode deixar o dislike, não tem problema nenhum. E para você que não acompanha meu trabalho de perto, eu sou analista CNPIT, tá? E eu tenho um grupo no Telegram, onde eu compartilho minhas análises desde 2020. Esse grupo existe, então a gente já tem uma história juntos aí. O grupo ele tem limite de membros, 150 membros, mas tem fila de espera. Melhor você estar na fila do que não estar, né? Então abre vaga no grupo quando alguém do grupo sai, tá? Então rotaciona. E aí você consegue acompanhar o meu trabalho ali dentro. Além disso, tem lá no X também, arroba no Alvo Luciano, que aí eu compartilho bastante estudo lá também, tá bom? Então é isso aí, bora lá. O que nós tivemos no EFA? Pivôzão de baixa, veio buscar a média móvel de 200 períodos no gráfico diário. Ó, topo, fundo, topo, fundo. Confirmou o pivô e veio, média de 200 e o alvo de 161 de FIBO. No gráfico semanal, tivemos aqui correção dessa pernada. Está indo para o primeiro objetivo, que é justamente na média móvel de 50 períodos. E aqui também tem uma região de demanda em gráfico semanal. Né? Uma queda bem expressiva, volumaço, tá? Então, região ali do 38,2, média de 50, pode ser um suporte interessante. Londres, corrigindo também essa pernada anterior. Por baixo ali tem 38,2 chamando, no gráfico diário, média móvel de 200, tem aqui ó, um topo fundo, o alvo é justamente lá, então a região de 640, 540 seriam os alvos para baixo da Bolsa de Londres. Alemanha cumpriu o objetivo, cravado, 261 de fibra, aquele pivô acionado lá em cima, e tá lá, alvo batido. No semanal, vamos lembrar que a Alemanha não conseguiu fazer a mesma pernada que seus amigos ali do conglomerado europeu. No semanal está em cima da retração de 50% de toda a pernada que vem desde março de 2025. Então, um movimento, lugarzinho bacana, tá? Lugarzinho bacana. Do jeito que tomou choque aqui nessa região do 38,200, pode tomar choque agora no 52,61, tá? E aí a gente pode ver uma correção dessa pernada para cima. França. França também teve uma queda expressiva, né, nessas últimas semanas. Pegamos o movimento inteiro, tá entre 50 e 61 de FIBO. No gráfico diário, esse cara aqui ele fez um espelhamento, que é quando o mercado cai sem fazer pullback. Tá aqui, ó. Ele fez um espelhamento, buscou 261 de FIBO aqui nessa região, tá? Buscou 261, então é esperado uma reação nessa região. E se traçarmos o movimento inteiro, ó, topo fundo. Para baixo aí, mira 61 de FIBO, 7,470, 7,200. Lembrando que esse 470 seria também a média móvel de 200 períodos no gráfico semanal. Então é uma região bem importante, né? Bem importante. Itália. Itália está na média de 50 no gráfico semanal. Pegarmos o movimento recente, tem uma retração de 38,2 ali também abaixo. No gráfico diário, assim como o movimento da França fez um movimento muito reto, né? Topo fundo, um espelhamento grandão, veio buscar o alvo de 200%. Daí para baixo mira, região de 41.400, 41, que aí seria um cluster de FIBO ali no 38.2, 261 de FIBO. Suíça caiu pra caramba nas últimas 3 semanas, se nós pegarmos o movimento lá desde a pandemia de abril 25 para cá,
estamos aí na retração de 50%, com espaço de vir no 61 de FIBO. No gráfico diário também fez. Aqui chegou a dar um pivôzinho aqui, mas não ficou muito claro. Mas foi, né? É. Tem ali no espaço ali para baixo, chegou a dar um espelhamento. Acredito que aqui o espelhamento faz mais sentido. E veio no primeiro objetivo, né? Então a gente tem um cluster de alvos aqui, ó, entre os 51,61 de FIBO e depois 38,200 de FIBO, tá? Então esse movimento aí na bolsa da Suíça. E Euro 50, fazendo uma correção, está numa zona de demanda muito forte. Ó, toda essa região aqui é uma região de demanda e está nela. Se nós traçarmos aqui o movimento inteiro, estamos 38,2, 50% mais abaixo, então tem espaço ainda para baixo. E no diário também fez um espelhamento, né? Ó, topo, fundo. O negócio veio em linha reta e aí para baixo tem uns 50%. Tá? Então tá numa região de demanda bem importante, mas não tem nenhum sinal aí de cansaço no momento. Bolsa de Tóquio. Bolsa de Tóquio, cara, para tudo que o mercado caiu, tá de boa, tá? Até que tá de boa. Pegamos o movimento desde lá de abril 25 para cá, foi uma bolsa que subiu de forma expressiva. Olha isso, cara. É a bolsa mais forte do mundo. Não tem nem o que falar aqui, cara. Tá maluco. Enquanto todas as bolsas perderam média de 20, já estão lá na 50, isso aqui tá na média de 20. Inclusive, vou procurar ETF desse cara lá nos Estados Unidos, porque se o mercado começa a reagir, esse cara pode dar uma boa oportunidade, desde que não faça esse ombro, cabeça, ombro aqui no gráfico diário, né? Ó, topo, fundo. Então, se vem perder 51.400, 50.400, aí complica. Aí complica mesmo, tá? Interessante esse movimento da Bolsa de Tóquio, tá bem forte. China 50. Essa daqui fez um topo duplo, veio numa região de demanda, gráficozinho feio pra caramba. Tem uma LTA lá de baixo, ó. Aí se pegarmos o movimento aqui, ó, topo, fundo, cumpriu o primeiro objetivo, para baixo mira 100, tá na média de 20, isso aqui é um PC de venda, né? Isso aqui é um PC de venda. É, média de 50, se perder aqui, mira lá para baixo. Hong Kong 50, vem num canalzão de alta desde lá de trás, né? Deixa eu traçar isso aqui, ó. Ó, fundo, canalzão de alta, e aí tá fazendo uma correção no tempo, tá numa senhora zona de demanda, ó. Toda essa região aqui é uma zona de demanda. E vou te falar, para tudo que os mercados caíram, isso aqui segurou bem, tá? Isso aqui segurou bem mesmo. Tivemos uma falha de topo aqui, inclusive. Fundo, topo, falhou, para baixo mira na primeira retração, tá? No gráfico diário teve um ombro, cabeça, ombro lá em cima, ó, ombro, cabeça, ombro, topo, fundo, confirmou, tem um cluster aqui no 24.300, 24.200, então aqui seria o endereço para baixo dessa Hong Kong aí, tá? Hong Kong Tech teve um ombro, cabeça, ombro no semanal, topo, fundo, para baixo mira média de 200 e alvo de 4.400. Coreia, que assim como o Japão, imparável, impressionante o movimento, cara, você pensar que isso aqui subiu de abril de 2025 200%, isso é muito louco, cara, muito louco. Porque foi um grande responsável pela alta dos emergentes, né? Então, se nós pegarmos esse movimento inteiro, cara, o mercado não corrigiu nada, né? Você vê que a bolsa lá de Tóquio corrigiu na média de 20. A bolsa da Coreia corrigiu na média de 9. E é uma coisa importante dentro da análise técnica é o seguinte:
Quanto mais forte for a tendência, menor vai ser a correção. Sacou? Então você vê lá que as bolsas dos Estados Unidos, bolsas da Europa, média de 50, algumas média de 100 já. Cara, a bolsa da Coreia tá na média de 9 do gráfico semanal. Então, olha a força que tá esse negócio, cara. Impressionante. Impressionante, tá? Então, muito, muito forte mesmo. E aí, bom, para cima isso aqui mira topo histórico. E no gráfico diário, uma pena que não tem o ABV aqui, né? Depois eu vou buscar algum índice que tenha. No gráfico diário, o mercado está corrigindo a queda. Ó, 61 de FIBO, vencer esse topinho anterior aqui, mira topo histórico. Para baixo tem média de 50 como suporte. Austrália. Austrália deu uma falha de topo sinistra ali no gráfico semanal. Fundo, topo. Veio na primeira retração, falhou o topo e agora perde a primeira retração, média de 100, abrindo espaço para vir no 50 e no 61 de FIBO. No gráfico diário, o movimento aconteceu de forma bem intensa, né? Porradão franco. Ó, topo, fundo. E tá mirando um cluster aqui embaixo, ó, 8.200, 8.130, tá? Então é para lá que mira. E o Bitcoin? Bitcoin, nesse meio de pancadaria inteira, no semanal, tá testando uma região que outrora servia como uma região de demanda, agora serve como uma região de oferta, tá? Tá lá, oferta. Tá numa média de 9 de gráfico semanal. O volume essas últimas 2 semanas foi bacana. Para baixo tem uma média de 200. Pô, Luciano, isso aqui continua mirando 52 no semanal? No semanal, sim. Quando é que isso aqui vai inverter a tendência? Já aconteceu no gráfico diário, tivemos um topo e fundo ascendente, o OBV acompanhou muito bonito. Inclusive tem um PC de compra aqui no gráfico diário do Bitcoin, se romper a máxima de ontem, abrindo espaço para ir buscar topo anterior 79.800. Então o Bitcoin está bem interessante, tá? Tá bem, bem interessante mesmo. Bem legal. E Ethereum? Ethereum está numa super região que antes servia como uma região de demanda, agora serve como uma super região de oferta, tá? Então é o ponto a ser vencido. E caso o faça, a gente tem potencial de recuperar essa queda recente aí do Ethereum, tá? A gente tem uma LTB lá para cima. Ó, ligar o imã aqui. Topo, topo. Aqui. Se olhar com carinho, isso aqui é um canal, né? Ó, é isso. Um canalzão, tá? Inclusive, se a gente levar um pouco lá para cima, um canal de baixa aí no Ethereum. Para cima mira a parte alta do canal, tá? Interessante. Mas tem que vencer essa região. No gráfico diário pode rolar um PC de compra aqui. O OBV está bem bonito, abrindo espaço para vencer essa zona de oferta de gráfico semanal. E aí, caso o faça, tem potencial de buscar o 2.400 de novo, 2.550, tá? Então tá legal isso daqui. Muito bem. O dólar fechou aos 5,31 na semana. Cumpriu o primeiro objetivo para baixo daquele pivôzão, né? Agora está na média de 20, na média de 200 em gráfico semanal. No gráfico diário tem uma média de 100 aí como resistência. Passar disso daqui tem espaço para correr na média de 200. E o euro ficou devendo 5,89, voltou na média de 9 no gráfico semanal, uma região de oferta. Gráfico diário está numa média de 50, é bem forte o movimento essa semana, tá? É isso. Pô, eu falei para vocês que o vídeo ia ser longo, né? 44 minutos só falando lá de fora. Agora a gente começa Brasil. Tá por aí ainda? Tá anotando tudo?
tipo de aula que normalmente eu não faço vídeo de fechamento tão longo, mas hoje eu tinha algumas aulas marcadas, aulas particulares, eu dou aula só no sábado, mas infelizmente os alunos tiveram imprevistos e não conseguiram comparecer, então estou aproveitando o horário que eu estaria dando aula particular, estou dando aula aqui para vocês, analisando o gráfico. Vamos falar do gráfico semanal e diário do nosso mercado. Na hora que a gente chegar ali no índice futuro, vocês vão ver um negócio muito legal. Que foi muito doido o que aconteceu. Muito doido. Mas é isso. Pessoal, curva de juros. Curva de juros subiu na curta, na semana, e caiu na longa, tá? Lembrando que tivemos a primeira queda de juros essa semana, né? Não vou entrar no mérito aqui de novo, não acho que teria sido o momento para o Banco Central descer o juro, já que ele passou tantos meses falando que precisava que a inflação convergisse à meta. E aí nós tivemos um choque de oferta no petróleo, tá puxando a inflação no pronto no mundo inteiro, e aí todos os bancos centrais do mundo optaram por fazer manutenção de juros. E o Banco Central preferiu cortar os juros. Acredito que se sentiu pressionado pelo mercado, né? Mas eu acho que ter dado 0,25 não vai mudar nada, né? Mas preferiu fazer. E bom, acho que a leitura que eu tô tendo aqui é o que o mercado entendeu, porque curva de juros subiu e não foi pouco essa semana, tá? Não foi pouco. Faca 29 fecha a semana em alta de 1,29. Só ontem subiu 3,18. Só que tem um ponto aqui, tá? Tem que ser justo. Esse faca 29, esses juros, assim como o Treasury lá dos Estados Unidos, não pegou a puxada que deu no final do pregão no SPY, que eu mostrei lá para vocês. O mercado subiu 1,70 da mínima do dia, o SPY. Então esses juros não pegaram esse movimento. Então, em situação de pressão normal, de pressão e temperatura normais para segunda-feira, a menos que aconteça alguma coisa no domingo à noite que devolva o movimento do mercado nos Estados Unidos e, consequentemente, no resto do mundo, aquela puxada que deu na sexta-feira no after, podemos ver esse DI tomar uma enfiada forte na segunda-feira, tá? Então, muita atenção nesse movimento do DI. E aqui a gente já tem componentes gráficos para corroborar com essa visão. O OBV já fez o trabalho dele, que é o mercado romper topo, a gente já vinha falando disso nos últimos dias. E agora nós temos o DI renovando esse topo de ontem, mas com um volume. É lógico que a média vem subindo nos últimos dias, porque vem negociando muito esses juros, mas o volume ontem foi abaixo do dia anterior. Então esse é um primeiro componente. No mais, cara, isso aí continua fazendo topo e fundo ascendente, tá mirando 14.200, 14.300, que é ali a região de meião de fibra do gráfico semanal, e boa, tá? Então vamos ficar de olho como que vai ser a segunda-feira pela manhã nesse DI. E o Ibovespa? Ibovespa não pegou a recuperação do índice futuro que a gente vai falar já já, mas defenderam o 111 do Ibovespa desse pivô do gráfico diário. E defenderam no leilão, tá? Foi bonito o movimento. O volume do Ibovespa foi o maior. Já tem um tempo aí, hein, cara. Foi um volume bem alto do Ibovespa, inclusive foi mais alto do que daquele Joesley do Flávio Day, que também foi numa sexta-feira. Então o mercado ontem foi vencimento de opções aqui e lá fora, e isso ajudou no volume financeiro. E aí, bom, graficamente falando, nós continuamos aqui com aquele mesmo cenário de divergência. O que quer dizer isso? O mercado ele faz um fundo mais baixo, mas o OBV não está acompanhando. E aí eu lembro para vocês que lá em cima o mercado estava renovando o topo, o OBV não estava acompanhando o resto da história. Então eu não duvido, com todos esses componentes que nós temos, a gente passou 40 minutos analisando lá fora, um monte de gente em região de suporte e tudo mais, e aí eu peço que você compreenda que o meu trabalho aqui é ler o gráfico. Se você pegar qualquer análise, livro de análise técnica, cara, o livro não está dizendo, olha, nesse período aqui estava tendo uma notícia XYZ. Não, o cara estuda o gráfico. E é exatamente isso que eu estou aqui me propondo com vocês. E graficamente falando,
nós estamos em regiões, em tudo quanto é índice do mundo, que se tá para ter uma reação é por agora. Isso quer dizer que vai acontecer? Óbvio que não, cara. Se taca uma bomba errada lá pro Oriente Médio, esse negócio amanhece segunda-feira tomando uma enfiada e aí já era, chefe. É correção mais forte para baixo, é Ibovespa mirando 173, 170. Mas aí eu tô tentando conjecturar, tô tentando fazer futurologia e não é isso que eu tô aqui para fazer. Tô aqui para fazer uma análise técnica. E tecnicamente falando, estamos com uma falha de fundo em gráfico diário, tivemos um volume muito forte no Ibov, tivemos um volume muito forte no SP500, estamos com uma divergência no OBV, tanto lá fora quanto aqui, tá? Então, se tem local para termos uma reação, é por agora. É por agora, tá? E aí, no gráfico semanal do Ibovespa, tem espaço para vir na média de 20? É óbvio que tem espaço para vir na média de 20. Isso é fato, né? Vai vir na média de 20? Não sabemos. De novo, não estamos aqui para fazer futurologia, estamos aqui para fazer uma análise técnica. Tem espaço para ir, mas não tem componentes técnicos ainda que justifiquem essa tomada de posição mirando a média de 20 do gráfico semanal. Qual que seria essa tomada de posição? O pivô de baixa sendo confirmado no gráfico diário, que não foi, né? Que não foi. Boa. E com média de 50 de gráfico semanal, gráfico diário em franco movimento baixista, fechou abaixo na média de 200. O volume foi bem alto nesse movimento de quinta e sexta. E aí no gráfico semanal, se nós analisarmos o movimento recente, como é que a gente faz? E aí eu vou explicar um negócio aqui para vocês. Muitas das vezes o cara fica na dúvida do seguinte: pô, como é que eu vou saber qual é o topo e o fundo que eu tenho que marcar a FIBO? Você vai pensar na tendência. Como assim? Se nós pensarmos nesse movimento do ICON aqui, ó, percebe? Aqui nós tivemos uma LTA que foi rompida. 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 Todas as vezes que o mercado rompe uma LTA, você pode traçar a correção desse movimento. Então, pegar lá de trás, ó. Olha a mágica acontecer. Você vai ver que aquele é um momento ali que o ICON parou no 3.500. E eu estou pegando um gráfico que eu não analiso sempre aqui. Se você me acompanha aqui há um bom tempo, você sabe que eu tirei o IFIX e coloquei o ICON e o IMOB aqui na análise. Eu não analiso esse cara constantemente, mas eu vou fazer isso aqui para você entender que funciona essa leitura. Então, se nós traçarmos essa retração desse movimento aqui no gráfico semanal, o mercado corrige e veio na região de primeiro alvo. Curioso. E aí está fazendo uma correção. Aí agora, nós podemos fazer o seguinte. Concorda comigo que nós temos aqui uma LTA inteira desse movimento? E que ela foi perdida? Perdeu, fechou abaixo, na verdade? Então, podemos traçar essa FIBO aqui, a gente não ignora, ela continua sendo válida, porque o mercado não fez topo e fundo descendente. Uma FIBO só deixa de ter utilidade se o mercado fizer um topo e fundo descendente. Então, exemplo, aqui nós tivemos uma quebra desse fundo anterior, que não dá nem para dizer ainda que foi uma quebra, porque nós estamos aqui em uma super região de... Deixa eu tirar o imã aqui. Ó, nós estamos aqui em uma super região de demanda. Então não dá nem para dizer que quebrou ainda essa região. Mas nós podemos traçar a retração desse movimento inteiro. Ó. Fundo, topo. Nossa, que curioso. Está em cima de uma região de demanda, está em cima de uma retração de FIBO. Então, se tem lugar para o mercado encontrar um suporte bacana e começar a subir, é aqui. Vai acontecer? De novo, não estamos aqui para fazer futurologia. O que nós temos aqui é o mercado está em uma região de suporte. Ele pode reagir aí. Se ele reagir, aí você vai buscar quem foram os mais fortes dentro do ICON
e vai buscar uma tomada de posição no setor. Sacou como é que a gente vai fazendo as análises? Você vai pegando as regiões e vai entendendo o contexto gráfico da coisa, tá? Então é isso que nós temos. Deixa eu passar esse cara para cá para poder colocar para aparecer em tudo, né? Senão não fica maneiro. Opa, tá aqui, aplicar. Esse aqui também. Aplica. Esse ali já tá legal. Maneiro. Então, tá numa região propício, né, para entrar uma reação compradora. Os indicadores aliviaram bem. Se nós pegarmos o ICOM propriamente dizendo, o que é sobrecompra e sobrevenda no ICOM? E aí é muito importante você entender isso que eu vou te explicar agora, porque senão muitas das vezes você vai ficar que nem um papagaio repetindo coisas que não fazem sentido para todo mundo. Os livros de análise técnica falam de 30 e 70. Nenhum livro que fala de análise técnica coloca 30 e 70 como nível padrão para todo mundo. Ponto. Não coloca. Então, cada ativo vai ter a sua história. E como é que você vai marcar a história? Pô, basta você olhar para o gráfico, cara. Na história recente do ICOM, ele parou aqui, que o IFR estava na região dos 50, 40 e tantos. Ele parou aqui, que estava na mesma região. Aqui ele nem chegou nela, estava muito forte. E agora novamente está na região de 50 a 30. Pô, não precisa ser nenhum gênio para entender então que o mercado tem essa região aqui dos 40 como a sobrevenda do ICOM. Mais um componente técnico para acreditarmos que aqui terá um fundo. Ô Luciano, mas e aí, como é que eu vou saber qual que é o ativo que tem maior peso no ICOM? Se você tem o Profit Chart, ou melhor, eu vou explicar de um jeito que você não precisa do Profit Chart. Você vai no site aqui, Status Invest, e aí você vem aqui e busca ICOM. Tá aqui, ó. ICOM. Índice de consumo, tá vendo? Aí você vai abrir ele, e aí você vem aqui, ó, ele vai mostrar o mapa dos ativos e vai te dizer aqui o peso de cada empresa. Então tá aqui, ó. Quem é o maior peso do ICOM? Ambev, 18,20%, Localiza 12,40%, Redditor 12%, Raia Drogasil 8,60%, Lojas Renner 4,40%. Vamos pegar os 4 primeiros aqui? Se a gente somar isso aqui, 12 com 18, estamos falando de 30, com 32, 42, com 8 aqui, estamos falando de 50% do índice são esses 4 caras. Vamos olhar o gráfico deles? Vamos, só por curiosidade. Ambev. Média de 20 do gráfico semanal, topo anterior, IFR deu uma bela de uma voltada e o gráfico diário aqui não tem sinal de fundo aqui, mas está numa região interessante, ó. Tá vendo? Ó? A região lá de trás de Ambev agora está numa média de 20 semanal. Então, se o ICOM começa a ter reação ali, por onde pode acabar vindo? Ambev. Vamos olhar o outro. Localiza, Rent 3. Média de 20, topo anterior de gráfico semanal, tem uma LTA por aqui. Se tem local para reação, aqui é um bom lugar. Redditor, média de 50 de gráfico semanal, tem uma LTA por aqui também, ó. Tá marcado errado esse lugar aqui. Aqui. Ah, na verdade nem preciso dessa LTA aqui. Deixa eu apagar umas coisas aqui, ó. Olha lá, o mercado parou numa região de oferta e agora voltou numa região de demanda, né? Toda essa região aqui é uma região de demanda em Redditor. Então tá lá, ó. Média de 50, topo anterior, coisa e tal. Então se tem local para reação aí é um bom lugar? Sim, senhor. E RADL3? Também, mesma coisa, não vou me estender aqui na análise. Então percebeu como é que você vai fazendo? Você faz a análise do índice, aí você vê quem é o maior peso, aí você espera uma entrada. Entendeu? Não é tão difícil assim. Então, temos esse cenário para o ICOM. E o IFNC? IFNC está
Vamos traçar aqui nossos estudos. Tem uma LTA de gráfico semanal, tem uma média de 20. Isso aqui está em topo histórico, então não tem local para trás. Tem uma região de demanda aqui, ó. Isso aqui é uma região de demanda. Então até daria para cair mais um cadinho aí, não seria nenhum absurdo, tá? Mas está numa média de 20 de gráfico semanal. Não é verdade? Percebe que não perdeu essa LTA? Então faz sentido eu querer traçar a retração desse movimento inteiro? Ainda não, porque o mercado não perdeu a LTA. Então eu tenho que olhar mais perto do movimento qual foi a LTA que foi perdida. E aqui já está bem claro, ó. Fundo, fundo. O mercado está nela. Também não perdeu essa região. Ó. Percebe como que está forte o IFNC. Ó. Tem duas LTA aqui, o mercado ainda não perdeu. Vamos traçar então deste fundo a este aqui. Ah, beleza. Essa foi perdida. Então, a gente pode traçar a retração dessa pernada aqui. Está em cima. Olha o cluster aqui, ó. 50 e 61 de fibra. Então já está na região da primeira retração, tem uma média de 20, tem uma LTA, tem uma LTA mais longa, tem uma média de 100 no gráfico diário. Percebe como o gráfico vai te passando mensagens? E aí é o mesmo esquema. Pô, legal, se o IFNC reagir, ele pode vir por onde? Vai lá no Status Invest, coloca lá IFNC, e aí você vem aqui e busca quem são os maiores pesos do setor. Então tá aqui, ó. Itaú, B3, BPAC, Bradesco, Banco do Brasil. Tá aí. Então, pô, se tiver reação vai ser. Aí não, aí o cara tá vendo reação no IFNC, ele vai querer me comprar ABC Brasil. Aí você também não se ajuda, né, meu amigo? Aí você também não se ajuda. Você tem que ir nos cavalos fortes do setor, tá? Então aqui está o exemplo aí do IFNC. Então se vem uma reação no IFNC, você vai ficar de olho no Itaú, na B3, no BPAC, sacou? IMAT. Vamos fazer análise do IMAT. Ó, ele fez aqui uma super congestão durante um bom tempo. Aqui, ó. Toda essa região aqui foi de demanda. Aí, toda essa região aqui foi de oferta durante um bom tempo. E aí o mercado não conseguiu defender essa região e fechou abaixo dela no gráfico semanal. E mais interessante ainda é que a gente tem uma outra região de oferta aqui para cima. Ó, essa região aqui. Deixa eu traçar para cá. Foi justamente aonde o mercado parou, né, cara? É curioso como essas coisas funcionam. Curioso. E aí o mercado parou para ali, né? Então tá lá. Aí a gente pega esse movimento aqui e traça a retração dele. Ali. Ó, traça inteiro. Topo, fundo. Já veio na retração 1, tem 50% logo abaixo. Tem mais aqui. Aí vai ter o preciosista que vai falar: Ah, Luciano, mas você acabou de explicar que a gente traça somente se perder LTA, então não perdeu LTA, então teria que traçar desse movimento recente. Ok, vamos traçar do movimento recente. Aqui, ó. Eu vou até mudar a cor, cara. Vou colocar essa daqui como um amarelo mais fraquinho. Tá vendo? Ó? Movimento inteiro. Agora eu vou traçar somente deste fundo aqui, que aí você vai ter que concordar que o mercado perdeu a CLTA, né? Ó. Fundo, fundo. Tá lá, ó, perdeu, né? Então beleza, vamos traçar a retração desse movimento inteiro. Percebe a mágica? Topo, fundo. Olha o cluster aqui. Deixa eu colocar laranja. Tá vendo? Ó? O mercado ele tem. O que é cluster? É quando você tem muitas coisas no mesmo lugar, entendeu? Na mesma região. Então, toda essa região aqui de zona de oferta, que agora é zona de oferta, antes era demanda, tem FIBO aqui nessa região. Para baixo, esse mate mira 820, 720.
Então, diferente lá do IFNC, do ICOM, do IMAT, do IFNC e do ICOM, aqui não está em região ainda de suporte que você pode falar, caraca, aqui é uma região interessante para ter uma reação. Ainda não. Não duvido esse cara vir buscar 820, 720, se pesar muito 550, que aí seria um cluster aqui com as médias de 50, 100, 200 no gráfico semanal. Então seria no IMAT que eu iria agora? Não. Você entendeu? Então, olhando esses três setores que a gente já olhou aqui, e com IFNC e IMAT, quem está mais interessante? E com IFNC. Isso quer dizer que não pode vir reação no IMAT? É lógico que pode. Mas aí você tem que esperar o gráfico te falar. E no momento ele não está me falando que está em região de contexto semanal. Ah, Luciano, mas está num alvo ali do gráfico diário, 5.909. Está. Pode começar uma reação daí? Pode. Mas, de novo, eu não estou aqui para trabalhar com futurologia. Estou aqui para fazer análise. E no momento, não temos algo que fica interessante aí no IMAT. E o IMOB? O IMOB está forte, hein, cara. Você vê que dos ativos é o que está com uma pernada mais tranquila. Tá? Mais tranquila. Vamos traçar os estudos aqui do IMOB. Lá de baixo, perdeu o LTA. Então a gente já pode traçar a retração desse movimento inteiro. Então o IMOB pode vir lá embaixo, na primeira retração 1.200, mais média de 50? Pode, lógico que pode. E digo até mais, o mercado ele tem região de demanda aí no IMOB só lá embaixo mesmo, tá? Essa região atual não é região de demanda não. Ó, tá? Então a região que poderia ter defendido o mercado era essa daqui, não defendeu. Ali, ó. Agora virou oferta, né? Ah, mas e o mercado pode recuperar essa região essa semana? Pode. E aí a gente vai criar uma outra região aqui, né? Que percebe que o mercado brigou aqui, ó, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, 7 semanas, 8 semanas, 9 semanas e agora seria a 10ª semana dentro desta região aqui, ó. Então tudo isso daqui seria considerado uma região de demanda. Tá? Vou até deixar marcado aqui para a gente ver. Vou tirar essa outra aqui e vamos ver o que o mercado vai fazer nessa região. Mas não me passa muita confiança isso aí não, tá? Sendo bem franco com vocês. Não me passa muita confiança essa região do IMOB, não. Muito bem. E o dólar? O dólar bateu na média de 50 de gráfico diário, deu uma devolvida para cima só se vencer a região de 5.370. No semanal, mesma coisa. E o índice? Ah, o índice fez uma loucura ontem, né, cara? Vou colocar isso aqui nos 5 minutos para vocês verem. Olha esta puxada ontem no final do pregão, cara. Isso aqui, o pregão ainda estava rodando regular, tá? Ainda estava rodando. Aqui, ó, 17 horas. O leilão ontem chamou 10 para 5. Então aqui. No momento que chamou leilão no mercado, o mercado chegou a subir 3.000 pontos. Tem noção disso, cara? 1,70%? Isso aqui veio do movimento lá de fora, tá? Porque o aftermarket lá fora estava rodando quando o índice ainda fez essa puxada. E detalhe, a gente nem pegou a segunda puxada, tá? O que eu quero dizer com isso? Aqui, ó. Cadê? Trading View, SPY. Nós pegamos este movimento aqui, ó, até esse topo aqui, ó, tá? Depois deu uma voltadinha, então a gente fechou o nosso mercado aqui por volta das 17. Esse candle aqui foi de que horas? 17h20, ó. Então, no horário meu aqui, né? Então tá aqui, ó. 17h20. Nós pegamos o índice até aqui. Então a gente não pegou essa outra puxada, que depois deu uma devolvida, né? Então vamos ver como vai ficar a nossa abertura. E aí, de novo, é o que eu falei. Se não mudar nada durante o final de semana e o pré-market de domingo à noite não der uma devolvida homérica, a gente tem aí contratado gap de alta em todo mundo na segunda-feira de manhã. Que veja, o índice nada mais é do que o Ibovespa mais taxa de juros aplicada do período. Correto? O índice venceu agora nessa última quarta, então a gente já está no outro contrato. Então, se o índice
A partir do momento que já tinha finalizado o leilão, foi mais ou menos por aqui, ó. Mais ou menos por aqui. No momento que já tinha finalizado o leilão, o índice subiu 1,40%. Se isso não mudar segunda-feira, das 9 às 10 da manhã, está contratado um gap aí de 2% na maioria dos papéis, que tem peso no índice, obviamente. Tá? Agora, se na segunda, das 9 às 10, o mercado devolve esse movimento, e aí naturalmente vai ter que vir lá de fora, aí ok, zerou o net. Mas se não mudar nada nesse cenário, temos contratado gap de alta nas principais ações do índice para segunda-feira. Tá? E aí o que acontece? O índice está na média de 20 de gráfico semanal. No gráfico diário, nós estamos testando essa região de LTB. A divergência no OBV aqui está bizarra. E é o mesmo esquema do Ibov ali, cara. Tá? É o mesmo esquema do Ibov. Vamos ver o que vem desse movimento aqui. No gráfico do índice, se tem local para uma reação bacana, é aqui. Mas no semanal só vai ficar interessante isso daqui se nós rompermos a máxima da semana passada, 184.690. Se passar dali, aí ok, temos um cenário comprador em gráfico semanal do índice futuro. Tá? Então esse é um ponto aí para se ficar de olho. E nas ações? Axia. A Axia no semanal está com espaço ainda para ceder, está mirando essa zona de demanda ali na região dos 53. No gráfico diário, confirmou o ombro, cabeça a ombro. Lembra que o OBV foi na frente. Para baixo está mirando 54,70, 52,90. Pô, Luciano, mas a Axia é um peso irrelevante, é um peso relevante do Ibov. Então, se vier realmente essa alta na segunda-feira de manhã, a Axia não vai ser impactada? É lógico que vai. É lógico que vai. Mas no caso aqui, o que eu quero que você entenda? Que se você tem. Se o mercado começa a fazer topo e fundo ascendente, você vai buscar Axia para comprar? Não, porque ela já está fazendo topo e fundo descendente. Você vai ter que buscar ativos que, num gráfico semanal mais gráfico diário, estão numa região mais interessante, sacou? E a gente vai passar por alguns aqui. Tá? Anota, anota. B3. B3, no gráfico semanal, perdeu média de 9, mas no gráfico diário está numa região de demanda, está numa retração de FIBA. Deixa eu colocar essa FIBA aqui para aparecer também no gráfico semanal, para que vocês possam entender essa região aqui. Ó. Tá lá. Ó. Percebe? Essa pernada recente, o mercado está em cima da retração. Né? Lembra que B3 é o segundo maior peso do IFNC. Então, tá na primeira retração, tá numa zona de demanda de gráfico diário. Se entrar reação no índice, esse cara aqui pode ser um cara amplamente beneficiado. Amplamente beneficiado. E se nós traçarmos aqui o movimento do topo duplo que aconteceu aqui, ó, topo fundo, chegou a confirmar o pivô aqui, tá? Diferente do Ibov que não confirmou, aqui confirmou. Isso considerando o movimento de leilão. Porque se fosse considerar o aftermarket, não teve esse movimento, tá? Não conseguiu confirmar porque no aftermarket chegou a subir, tá? Então, é um ativo para se ficar de olho, tá? É um ativo para se ficar de olho pela região de gráfico semanal. Assim como o Banco do Brasil. O Banco do Brasil está ainda mais bonito. Por quê? Está numa região de demanda semanal, num topo anterior de pivô. Está numa média de 20. Tem uma média de 50 ali por baixo. Está numa média de 100 de gráfico diário. Ô, meu. Se não for para entrar uma reação, se entrar reação, de novo, não é futurologia, é análise. Se for para entrar reação, aí é um bom lugar. Né? Aí é um bom lugar. Então é um ativo para se ficar de olho. Bradesco. Bradesco já não está tão interessante, cara. Por quê? Não está em zona de demanda, beleza, é uma região de confusão aqui, coisa e tal. Mas a região de demanda de Bradesco, propriamente dizendo, é um pouco mais para baixo, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Região de demanda de Bradesco é mais embaixo. Então ainda não chegou lá, que aí seria essa média de 200 do gráfico diário e tal. Pô, mas se o IFNC inteiro reagir, quer dizer que o Bradesco não vai reagir? Não, não quer dizer isso. Mas, de novo, é o mesmo exemplo ali de Axia. Você tem um ativo que está dentro do setor financeiro aqui. A gente tem B3, Banco do Brasil e Bradesco. Banco do Brasil está mais bonito do que Bradesco, graficamente falando. Então, se você quer comprar um ativo, caso o mercado inteiro reaja e venha uma pressão compradora do IFNC, faz mais sentido entre esses três, porque ainda tem o Itaú ali que a gente vai falar,
Entre esses três, quem faz mais sentido? Banco do Brasil em primeiro, B3 em segundo, Bradesco em terceiro. Porque o gráfico de Bradesco não está tão convidativo. Entendeu? Legal. BB Seguridade, seguro. BB Seguridade, seguro, perdeu uma LTA de gráfico diário, tá? O OBV está acompanhando esse movimento, tá? O volume ontem foi bem agressivo e aí, se os juros ali dá uma cedida, é esperado que a BB Seguridade sofra também. Mas aí tem que ficar de olho no seguinte: isso aqui está preso numa região de oferta lá em cima, uma região de demanda aqui embaixo. Tem que esperar romper para algum lado, tá? Não adianta tentar antecipar os eventos. BOVA 11, mesma leitura do índice do IBOV. Eu não vou me estender aqui porque senão fica redundante, tá? BPAC, setor financeiro. Está em região de suporte? Não. Já perdeu média de 20 no semanal, rompeu um canal para baixo. Pô, se o IFNC inteiro andar, quer dizer que o BPAC não vai andar? É lógico que vai andar. Mas, de novo, entra naquela situação da performance relativa dentro do setor. Já falamos de 4 aqui dentro do setor. B3, Banco do Brasil, Bradesco, BPAC agora. Falta Itaú ainda que a gente vai falar. Quem está mais bonito graficamente falando? Banco do Brasil, B3, Bradesco, BPAC. Então eu vou querer comprar BPAC agora? Não vou. Ah, Luciano, mas ele é o que mais caiu na sua pernada recente. Poxa, isso te passa alguma informação, você não acha? Se ele é o que mais caiu nesse movimento recente, para que você quer se meter nele? Né? Então tem que pegar os insights que o mercado te dá. Está numa região de alvo diário? Está. Uma região de FIBA ali, 52,20? Está. É uma região de suporte importante? Com certeza. Mas tem espaço ainda para vir ali na região dos 50 bola, região de demanda, média de 200, alvo de 2 milhões de FIBA? Sim. Então você vai antecipar as coisas para quê? Né? Agora, se isso aí, pô, começa a dar um topo e fundo ascendente no gráfico de 60 minutos, aí é outra história. Aí você vê uma melhora no papel. Embraer. Embraer tentou uma reação durante a semana e pesou, cara. Pesou, reagiu naquela região de demanda que a gente comentou semana passada, veio buscar o fundo anterior no gráfico diário, um movimento muito técnico e pesou. Isso aqui para baixo tá mirando 69,39 e no gráfico semanal abriu aqui a porteira do BO, cara. Muito feio, tá? Muito feio mesmo. Se a gente pegar essa pernada inteira, desde lá de trás, cara, feio, hein, chefe? Nossa, feio, feio, feio. É, isso aqui para baixo tem muito espaço. É uma que eu não olharia com olhar comprador agora, não. De forma nenhuma. Porque a chance disso aqui vir buscar essa região lá de trás, ó, toda essa região aqui é muito grande, cara. Então não tá fazendo sentido nenhum olhar Embraer para compra, tá? Além disso, o gráfico diário acionou uma venda aqui, perdeu uma região de demanda que agora serve como oferta e está com espaço para ceder. Itaú, cara, o mais bonito do setor financeiro junto com o Banco do Brasil, mais ainda do que o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil não renovou topo histórico. Itaú renovou. Itaú está numa LTA, está numa média de 20, tem uma média de 100 ali do gráfico diário, tem um OBV dando divergência altista, e Itaú é beta de Ibov. Como assim? Itaú é proxy de Ibov. Lembra que quando o mercado estava tentando reação lá em cima, esse dia aqui, ó, eu falei, olha, não acredito nessa reação do Ibovespa porque o Itaú tá fraco. Aí o resto é história. Assim como agora, o Ibov chegou a pesar mais, mas o Itaú não. O Itaú não pesou. Então o Itaú é o maior peso do setor financeiro e está na trinca do Ibov. A trinca do Ibov é Petro, Vale e Itaú. Então, se tem um ativo aí que pode performar muito bem, é o Itaú. É o Itaú. Então, vale dar uma atenção especial para o Itaú essa semana, tá? Se rompe a máxima dessa semana passada no gráfico semanal, nós temos aqui um belíssimo de um potencial em Itaú. Um belíssimo potencial. E se perder essa média de 20, aí a gente vai ter que olhar para as retrações. Simples assim. De novo, não estou aqui para fazer futurologia. A gente espera o que o mercado vai falar para a gente, né?
E Petro. Bom, Petro largou uma estrela cadente no semanal. Lembra que eu falei para vocês ontem? Que tá na semana passada, na verdade, que tá no alvo daquela congestão que foi rompida no semanal? Pois é, me larga uma estrela cadente com uma forte sombra superior nessa região. No gráfico diário, está em cima de uma média de 9. O OBV deu uma cedida grande esses 2 dias. O volume foi acima da média, muito maior do que os dias de compra. Então já vou ser bem direto aqui com vocês. Bem direto. Olhando para um movimento do Brent, naquela região que ele está, se sai qualquer coisa que arrefece essa guerra e essa Petrobras me dá uma venda boa no 60, eu sou vendedor. Simples assim. E graficamente eu tenho isso. O negócio está esticadaço, muito longe das médias. Eu não me recordo de ter visto 5 gaps em sequência em Petrobras no gráfico semanal. Então a chance disso aqui ter uma correção é muito grande. Vai ter? Não sei, eu vou esperar o gráfico falar. E aí o que eu vou esperar o gráfico falar? Um pivô de baixa, perdendo essa média de 9 no gráfico de 60 minutos. Aí é o que eu quero, entendeu? Então é o que eu vou ficar de olho. Vou ficar de olho. Ah, Luciano, mas e se acionar o 93 de compra no diário? Aí é o mercado me dizendo que tem espaço para ir buscar 50 com 40. E não sou eu que vou ficar na frente do mercado. Tudo a gente tem que trabalhar com a informação que o mercado nos dá. Esse é o principal princípio aqui dessa aula, né? Eu não vou nem, o título do vídeo de hoje não vai ser fechamento semanal, vai ser aula e fechamento semanal. E aí já está dando 1h20, né? Então temos aí um belo movimento em Petrobras, caso haja uma correção dessa pernada recente, ou se o mercado fizer a continuidade do movimento no gráfico diário. Beleza? Prio subiu gigantes 17,40% na semana. Não tem sinal de cansaço aqui. Ponto. Isso aí para cima está mirando 78,40. Gráfico diário tem pivô de alta confirmado. O OBV não tem divergência. Esse negócio tá forte. O volume tá ok. E não tem sinal de cansaço. Ponto. Sabesp. Sabesp tá interessante, hein, cara. Acionou 9,2 de compra. Olha aí, performance relativa, né? Mercado inteiro pesando e ela segurou na média de 9 no semanal. Correção curta. Lembra lá o que eu falei? Princípio da análise técnica? Ativos fortes corrigem pouco. É o que a gente está vendo agora. E o OBV já tinha cantado esse movimento, vocês lembram? Que o OBV já tinha feito um Advanced Breakup no gráfico diário, o mercado chegou a voltar e quinta-feira deu essa puxada monstruosa. Talvez, dos grandes, seja o primeiro ativo a ir buscar topo histórico se o Ibovespa melhorar um pouquinho. Tá? Então tá bem bonito esse movimento aqui de Sabesp. Acionou o 9,2 de compra semanal, tá mirando o topo anterior. E Small Cap. Small Cap tá numa primeira retração de gráfico semanal, tá numa média de 50 no semanal, tá numa média de 200 de gráfico diário. Só que pode cair? Pode. Tem tendência de baixa ativa no diário? Tem. Eu sou vendedor nessa região? Não sou. Não sou. Na região de suporte desse tamanho, não sou vendedor. Simples assim. E se tiver reação, vai ficar interessante. E aí a reação para Small 11 pode vir de onde? Alívio da taxa de juros. Então, ficar muito de olho na curva de juros. Se a curva de juros começa a desestressar, a gente pode ver um belo de um movimento em Small 11. E aquele mesmo esquema, não quer comprar Small 11 porque tem muito lixo dentro do índice? Pega quem são os ativos de destaque dentro do índice, aquele esquema ali do status invest e tal, aquilo ali ajuda muito, tá? SUSB3. SUSB3, LTA semanal, média de 50, média de 200 semanal, média de 200 diário, LTA diário. Meu irmão, a menos que isso aqui quebre a tendência do semanal, e aí para isso tem que vir fechar, tem que vir perder o fundo anterior, bom, temos uma região de super suporte. Isso quer dizer que vai reagir aí? Não, não quer dizer que vai reagir aí. Mas é uma região que se tiver reação, tá tudo ok, tá? Então é um ativo para se ficar de olho. O papel veio de 59,65 reto, né, cara? Que paulada, R$ 10 em linha reta. E Vale. Ah, essa daqui tá interessantíssima. Interessantíssima. Lembra que ela rompeu aquela congestão no gráfico semanal?
que ela durou desde 2020 até final ali de 2025. Então foram 6 anos numa lateralização entre o 45 e o 74. Lembrando que teve dividendos no caminho, coisa e tal. O ponto aqui é o seguinte: ela rompe, ela confirma esse movimento rompendo 79 com 87. Aí agora ela volta nesse topo anterior, mais uma média de 20, mais uma média de 100 de gráfico diário. Olha, se isso não é lugar para parar, não sei onde vai parar. Mas, de novo, eu estou aqui fazendo futurologia? Não estou. Quer dizer que está numa região importante. Se o mercado rompe a máxima da semana passada no gráfico semanal, veja um motivo para fazer algo aí em Vale. E se não romper, aí eu não faço nada. Ué. O mercado me falou para eu não fazer nada. Né? Então eu tenho que usar aquilo que o mercado me passa de informação para realmente operar para valer o mercado. Tá bom? Muito bem. E VEG? VEG também. Está numa região de demanda de gráfico semanal. Está numa média de 100 de gráfico semanal. Gráfico diário. Essa daqui tá feio, cara, porque o OBV segue se jogando da ponte mesmo com o papel não rompendo. Porém, contudo, entretanto, todavia, existe uma deriva aqui em VEG, tá? Existe uma deriva aqui em VEG, ó. Tá aqui. E aí tem que ficar de olho se o ativo vai romper essa deriva para baixo, dando continuidade para o movimento, buscando 43 média de 200, ou se rompe para cima e busca uma correção do movimento. Essa daqui não está limpo o movimento, não. Acho que tem trade mais simples aí para se meter. Não é o caso de VEG no momento, tá? E vamos falar rapidamente aqui dos destaques da semana. Minerva, caindo 15,70%. Que enfiada deram no papel, cara. Que enfiada deram no papel. Mais uma vez o ABV antecipou o movimento, né? Nossa, sempre ele. Sempre ele. É curioso essas coisas, né? Curioso, curioso, curioso. Você vê que lá em cima, ó, aqui, o mercado fez o pivô certinho, né? O ABV foi. Aí depois o mercado veio aqui embaixo, recuperou pra caramba, o ABV acompanhou. Aí o mercado caiu um cadinho e o ABV se jogou. Olha lá, ó. No momento em que o mercado perde o fundo aqui, o preço ainda não tinha perdido. Então, mais uma vez, o ABV antecipou o movimento e, cara, que queda sinistra. Meu parceiro, só que não preciso nem, né, elocubrar demais. Semanal tá mirando a região ali do 3,34. Sinistro. Tá louco. Que queda, meu parceiro. Nossa. Só que em gráfico semanal. Deixa eu tirar o imã aqui. Ó, em gráfico semanal. É. Tá com um cara que isso aqui vem nessa LTA, viu? Tá com um cara mesmo que isso vem nessa LTA. Feio. Feio. É uma região de demanda no gráfico semanal, né? Não sei o que pode vir nessa empresa para justificar essa violência de movimento. Não sou de conjectura aqui não. Mas essa região aqui eu vou ficar de olho, tá? Essa região eu vou ficar de olho. Se vier também, né? Porque pode não vir. Que coincide com essas regiões aqui, né? Interessante. Bem interessante. Mas não tem sinal nenhum aí, tá? O negócio tá se jogando da ponte com muita violência. Vou ficar de olho aqui, colocar um alarme aqui nessa região. Se for lá, eu vejo alguma coisa do gênero, tá? Uma coisa que até um aluno comentou comigo, que a Minerva, ela anda contrária ao BGI. Se eu coloco o BGI Fut aqui, esse negócio está subindo sem parar, né? Então, pode ser a explicação do movimento de Minerva, tá? Pode ser a explicação do movimento de Minerva. O BGI tá alto pra caramba, né? Se a gente olha lá no passado, ó, quando o BGI estava 390 em dezembro de 2024, como é que estava a Minerva?
Dezembro de 2024. Tá lá, ó. Ó lá. Dezembro de 2024, janeiro de 2024. Tava no low, né? Então, ok, tá fazendo sentido isso aqui. Então, dá para querer comprar Minerva agora? Não dá, não. Tem que esperar aquele BGI demonstrar algum cansaço. Se não demonstrar cansaço, não vale se meter nesse negócio, não. Pão de Açúcar, parte baixa do canal. Cara, se tem lugar para reação, é aí, né? Simples assim. Vai ter reação? Não faço ideia. Mas se tem lugar para reação, é aí. Magazine. Semanal segue muito truncado, isso aqui só vai ficar bonito para cima de 11,94, eu já venho falando isso há um tempão. E é isso, tá? BRK, correção no semanal depois de bater a média de 100, tá na média de 9 como suporte. Gráfico diário tomou uma enfiada muito forte ontem, para baixo mira na média de 50, tá? Vamos 3. Perdeu uma LTA importante de gráfico semanal. Isso aqui para baixo, rapaz, tá feio, hein, moço? Ô, louco. Se não segurar nessa região que está chegando agora, aqui, ó. Isso aqui é uma região de demanda, verdade. Mas se não segura aí, esse negócio. Deixa eu mudar isso aqui para layout. Se não segura aí, só que só vai ter caminho agora lá embaixo, tá? Só vai ter caminho lá embaixo. Interessante. Interessante, tá? Curi. Curi não conseguiu reagir na média de 20, tomou uma lambada aqui no gráfico semanal. Gráfico no gráfico semanal está mirando essa zona de demanda lá embaixo. E é isso, tá? Não vejo nada para fazer aqui em Curi. MRV, também bem feio, gráfico muito parecido com o Imob, né? Tá na média de 50 de semanal. O negócio é que a região de demanda legal dela aqui é só lá embaixo, né, cara? Ó, só lá embaixo. Então não tá céu limpo isso aqui não. Não tá. Se a gente traçar a retração dessa pernada inteira, fundo topo, ó, ainda tem espaço para baixo. Não tá céu limpo isso aqui não. Não mesmo. Imob ainda tá feio. E coincide com a análise do próprio Imob, né? Então, olha como é que é interessante a gente ir fazendo essas análises do setor, dos ativos, que aí a gente vai conseguindo ter uma visão legal de tudo, né? Interessante sobre isso. Interessante. Engie 11. Engie 11, o ativo está em franca tendência de alta, correção na média de 20, fechou abaixo da média de 20 pela primeira vez em um bom tempo. A última vez que fechou abaixo da média de 20, o ativo corrigiu com mais vontade. Só que o ativo, no momento, está na zona de sobrevenda dessa tendência no semanal. E não foi quebrada essa tendência em momento nenhum, tá? Isso aqui está fazendo topo e fundo ascendente clássico. Então, se o mercado melhora, pode ser um ativo aí para se ficar de olho. Suzano, já falei. Cosan. Cosan está voltando numa região de suporte de gráfico diário e semanal. Tem uma região de demanda lá para trás, ó. Mas dá para a gente dar uma ajustada nisso aqui, né? Dá para ajustar isso aqui, ó. Aqui. Aí. Então tá numa região de demanda. Vai fazer fundo aí? Não faço ideia. Mas está numa região de demanda. Então, se for um local para entrar a reação, aí é um bom lugar, né? E fica bem claro aqui em Cosan, região de demanda e oferta, né? Cristalino esse movimento. Dá até para ver como que isso é lá de trás, né? Essas linhas mágicas são sensacionais, cara.
Sensacionais. Tá ali. Diário. Foi. Tá? Então, estamos dentro dessa configuração. Se tem lugar para reação, aí é um bom lugar. Beleza? Do outro lado, Eneva, muito forte, né? O ativo essa semana teve a maior alta desde 2016 intradiário. E bom, semanal segue em franca tendência de alta, segue o baile, volumaço essa semana. E nada. Não vou falar de Ryzen, Prio já falei. Natura. Cara, Natura teve balanço, isso aqui é um ombro cabeça a ombro no gráfico semanal, a neckline tá exatamente aonde não conseguiu vencer, tá aqui, ó, 9,71. Então é o ponto a ser vencido, né? Se vencer 9,71, isso aqui vai disparar um ombro cabeça a ombro no gráfico semanal com endereço lá em 11,15, 12,39. Então é um ativo aí para se ficar de olho. CPLE 3, franquíssima tendência de alta, o ativo inabalável, acionou 9,3 de compra no semanal e toca o baile. Ativo muito forte. CVC. CVC reagiu magicamente aonde era para reagir, né, cara? É curioso essas coisas, curioso. LTA de gráfico semanal, LTB de um canal de baixa. É isso aí, reação onde tinha que reagir, né? Inclusive deixou um candle bacana aqui no gráfico semanal. Fica de olho nesse ativo. CSN. Surgiu rumores aí, né, de que a empresa vai abrir RJ e tudo mais, e parará, pererê, popopó. Cara, eu acho que é o seguinte, o mercado quando ele quer panicar, ele arruma motivo, né? E, bom, bateram na empresa nessa vez. O que graficamente falando nós temos aqui? O ativo perdeu uma zona de suporte muito importante. Se nós traçarmos o movimento inteiro lá do topo de 35,47 ao fundo desse fundão aqui, esse negócio já tem pivô de baixa confirmado no semanal, feio pra caramba. Então não tem nada aí para fazer, entendeu? Ah, Luciano, mas isso é um Haramino gráfico semanal. Verdade, é um Haramino gráfico semanal, mas a gente não tem uma zona de demanda aqui legal o suficiente para você falar, cara, aqui o mercado reagiu, entendeu? Até tem uns topinhos anteriores aqui, coisa e tal. Se a gente fosse ser um pouco mais compreensivo, digamos assim, estamos dentro sim de uma região de demanda de gráfico semanal. Ok, concordo. Tá aqui, ó, região de demanda de gráfico semanal. Mas aí tem que esperar o gráfico falar, né, cara? Se que seria o ponto aqui? Pô, tenho interesse em comprar CSN. Cara, você coloca a máxima dessa semana como um ponto de referência. Se romper, você tem um ponto técnico de reação. Que aí você tem um stop abaixo desse fundo. E é isso. Agora querer comprar por comprar, aí é brabo, né, chefe? Aí não dá. Tem que ter parcimônia nesse tipo de coisa, tá? Quero olhar uma outra aqui, CSMG Copasa. Copasa, muito forte. Depois de ter batido um meio de fibra, corrigiu na média de 9, acionou um 9,3 de compra no gráfico semanal. Volumaço essa semana, ativo numa tendência bizarra de alta. E, cara, tá bem. Está bem. Quero entender por que ela tá dando aqui que caiu 3,42 com um gráfico a 53,62. É, meu pai do céu, viu? Que coisa, não? Enfim. Então o ativo tá muito bem. Aí, não, tá errado mesmo. Ah, tá. É que caiu ontem 3,42. Oh, burrice também, né? O semanal não aparece aqui no Profit. Na semana, o ativo subiu 2,60. Então, acionou 9,3 de compra, é um ativo muito forte. Então, percebe que o setor energético está forte? Isso aí tem a ver com o quê? Petróleo, né? Choque de oferta significa que energia está mais caro. Olha como as coisas vão casando, né? Então, isso é bem interessante. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. 1h40 de vídeo de fechamento semanal. Isso aqui foi uma aula. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito. O que eu peço para você, se você gostou desse conteúdo, além de deixar o like, né? Comenta, que aí o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante. Compartilha, cara. Eu mando esse vídeo aqui nos grupos de WhatsApp, eu mando isso aqui lá no X, @ no Alvo Luciano. Pega de lá, manda nos teus grupos de WhatsApp e tal, que seja interessante. Acho que esse vídeo semanal, ele tá muito bem explicado,
mapeando todos os diferentes cenários e deixando bem claro o que a gente pode ter pela frente. Então, espero que possa ser muito útil para vocês, como vai ser para mim, tá? Isso aqui para mim é meu estudo para as próximas semanas e com certeza vai servir muito, ainda mais que semana que vem eu não vou fazer vídeo de fechamento semanal, vou estar viajando. Então, esse vídeo já me serve muito aí para a semana, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus, uma excelente semana a todos. Valeu, pessoal.